Nós temos agora a nossa próxima palestra antes do nosso intervalo. Então já deixa um gostinho aí que daqui a pouco a gente tem um momento de intervalo. Mas antes disso, a gente vai ouvir sobre o impacto do conteúdo no mundo. Acredito que é uma continuação aqui, né? O assunto vai crescendo. Para isso, gostaria de chamar o André Moussinho. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas. Ele atua como analista de marketing da Rock Content, que é a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina. Ele é cristão, aprecia a cultura nerd e, como me disseram que você se define aqui, ele está numa jornada de exploração do universo do marketing digital em busca de se tornar um mestre Jedi na arte da escrita. Muito bom, muito obrigado. Por favor, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia, pessoal. Quero cumprimentar todo mundo, um privilégio estar aqui também. Como ele falou, eu sou cristão, então eu fiquei muito feliz por dois motivos de participar do evento. Primeiro, porque eu vou falar sobre conteúdo, que é o que eu trabalho, que é uma das coisas que eu mais gosto, e vou trazer isso para um universo cristão, que é o que a gente está inserido também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o impacto do conteúdo e como que ele impacta gerações, como que ele conversa com gerações e como que ele molda o mundo que a gente está. Só para eu saber um pouquinho de vocês, quantos aqui conhecem a Rock Content, que é a empresa que eu trabalho? Ótimo, muitas pessoas conhecem. Então, muitos de vocês também já conhecem o conceito de marketing de conteúdo, que é um pouquinho do que eu vou falar também sobre essa importância de como que a gente pode usar o conteúdo hoje em dia. Bom, me apresentando, meu nome é André Moussinho, como ele já falou. Eu sou especialista em marketing de conteúdo e SEO. Então, hoje eu sou responsável por colocar a Rock Content, por exemplo, no topo do Google para marketing digital. Então, se você procurar agora no seu celular aí marketing digital, você vai ver que o primeiro lugar é nosso. E essa é a principal palavra-chave dentro do nosso mercado. Então, esse é meu trabalho lá dentro da Rock, é a produção de conteúdo, é a criação do tipo de conteúdo que a gente vai produzir, definição das palavras que a gente vai explorar, que a gente vai tentar ranquear no Google para a gente conversar com o nosso público. Então, se vocês quiserem conhecer mais, o nosso blog principal é o marketingdeconteúdo.com. Nós também temos um blog em espanhol, que é o marketingdecontenidos.com. Então, vocês podem conhecer ele lá também. Então, vamos em frente. Meu LinkedIn é André Moussinho, para quem quiser contactar também. Se vocês tiverem alguma dúvida depois da palestra, vocês podem me mandar um e-mail também no andré@rockcontent. Perfeito? Então, vamos lá. A gente está vivendo numa era do conteúdo. É um pouco do que eles já estavam falando aqui antes de eu entrar. Hoje a gente está o dia inteiro mexendo no celular. Então a gente está falando aqui, todo mundo no celular, todo mundo no notebook. Você sai na rua, você está o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro consumindo algum conteúdo, alguma informação. Isso é constantemente. E é por conta disso que hoje as pessoas, isso é uma pesquisa real que foi feita, os brasileiros, eles respondem, 42% das pessoas entrevistadas responderam que elas preferem ficar sem água e luz do que ficar sem celular, do que ficar sem internet. Isso é um dado real. E é por conta disso, por conta dessa mentalidade, que hoje a gente vê esse tipo de cena aqui. A pessoa dirigindo com o cotovelo para responder duas mensagens ao mesmo tempo, para conversar, para falar no celular. Não é verdade? Ou isso daqui. Está andando distraído. Isso é extremamente comum. Quantas vezes você já não trombou com alguém porque estava mexendo no celular? Hoje mesmo, para vir para cá no aeroporto, estava lá mexendo no celular, você esbarra com alguém. Isso é extremamente normal hoje em dia, porque está todo mundo consumindo. E isso também é extremamente comum de você ver. Todo mundo com a cabeça baixa, andando na rua ou em qualquer lugar que você vai. Hoje todo mundo está consumindo conteúdo, está consumindo informação. E aí a gente chega num ponto que eu queria questionar. Qual que seria a diferença de conteúdo para informação? Será que existe uma diferença? A gente está falando muito sobre produzir conteúdo, sobre criar conteúdo relevante. Qual que é a diferença de conteúdo para informação? Quero dar uns exemplos aqui. Pinguins são monogâmicos. Isso é um conteúdo ou uma informação? É uma informação. O que eu vou fazer com essa informação? Nada. Mas agora eu sei que pinguins são monogâmicos. Legal. O cérebro de um avestruz é menor que um de seus olhos. E ainda é maior que o de muita gente. Isso é conteúdo ou é informação? Informação também, eu não vou fazer muita coisa com
com isso que eu acabei de falar. E tem outra muito interessante aqui. A altura ideal para você deixar uma torrada com geleia cair no chão e a geleia cair virada para cima é de 2,43 metros. Conteúdo ou informação? Bom, a não ser que eu vá subir nesse puff aqui para comer minha torrada numa altura exata de 2,43 metros, é só uma informação que não vai ser nada relevante para mim. E essa é a diferença para o conteúdo. O conteúdo ele tem que fomentar alguma discussão. O conteúdo ele tem que gerar valor. O conteúdo ele tem que me tirar do lugar comum que eu estou. O conteúdo ele não serve simplesmente para me dar uma informação. Eu não quero só falar algo aqui para vocês hoje. Eu não quero trazer um monte de informação para você ficar sabendo algumas coisas e ir embora como você entrou. Não, eu quero que você reflita sobre o que eu estou falando. Eu quero que isso gere algum impacto. E esse é um tipo de conteúdo. E ele tem que resolver algum problema. Que esse vai ser o nosso principal foco quando a gente fala na internet. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de Google, quando a gente fala sobre a necessidade que as pessoas têm dentro da internet hoje. E o conteúdo hoje, então, ele vai moldar o mundo, ele vai ditar tendências, ele vai ditar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, porque o que a gente consome, o que a gente lê, o que a gente entende, o que a gente interpreta, ele acaba moldando tudo que a gente faz. E eu vou explicar um pouquinho melhor. O conteúdo hoje é uma grande oportunidade. Por quê? Se está todo mundo conectado, se está todo mundo lendo, se está todo mundo consumindo o tempo inteiro um conteúdo diferente, a gente encontra nele uma grande oportunidade para a gente. E quando a gente fala no nosso universo cristão, a gente entra numa oportunidade ainda maior porque é muito pouco explorado. O Google hoje é a maior ferramenta de buscas do mundo. Para vocês terem uma ideia, são feitas 3 bilhões de pesquisas aproximadamente por dia no Google. 3 bilhões. Então as pessoas estão o tempo inteiro ali buscando, o tempo inteiro ali procurando alguma informação, procurando algo que vai resolver o problema delas. E dessas 3 bilhões de buscas, 450 milhões são inéditas. Ou seja, todos os dias, várias e várias pesquisas são feitas que nunca foram feitas antes. Talvez um detalhezinho diferente, talvez uma nova dor que a pessoa tem. E é nosso trabalho poder responder essas dúvidas para eles. E eu fiz uma pesquisa interessante para a gente ver, para a gente ter uma ideia, que eu peguei várias dúvidas relacionadas à palavra, relacionadas à Bíblia, relacionadas a Deus, para a gente ver o volume de buscas que essas coisas têm. Então você pode ver aqui, Deus existe. Aproximadamente 9.900 pessoas procuram isso por mês na internet. E quem será que está respondendo isso para elas? Poderia ser um conteúdo evangelístico, como eles falaram aqui. Podia explicar para as pessoas, olha, Deus existe, por que nós cremos nisso? Ou pode ser um ateu ranqueando em primeiro lugar e explicando por que Deus não existe. Então, muitas vezes, essas 9.900 pessoas que estão fazendo essa pesquisa, elas vão encontrar um conteúdo que pode tirar elas de conhecer uma verdade. Então, a gente tem várias outras buscas. Provas de que Deus existe. 1.900 pessoas fazem essa busca. A gente tem algumas outras dúvidas, algumas outras dores que as pessoas têm, por exemplo, suicídio e a Bíblia. Mais de 700 pessoas fazem essa busca por mês. E a gente não sabe quem está respondendo essa dúvida para elas quando elas procuram lá. Ansiedade é a Bíblia, divórcio é a Bíblia, a volta de Jesus, Jesus vai voltar. Então são várias dúvidas que as pessoas têm hoje e que a gente pode responder. E como que a gente responde essas dúvidas? Através do conteúdo. Eu separei umas outras aqui. Como ler a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? São 6.600 pessoas procurando por isso hoje no Google, por mês. E quem vai responder isso para eles? Olha a oportunidade que a gente tem de alcançar pessoas através do conteúdo. Olha a oportunidade que a gente tem de responder essa dúvida para a pessoa e alcançar essa pessoa. Não é verdade? E hoje, se você pesquisar como ler a Bíblia, é essa página de resultados que você vai encontrar. Então, no primeiro lugar, a gente tem o respostas.com.br. No segundo lugar, aqui a gente tem o Padre Jonas e vários outros resultados. Então, quando você pesquisa hoje como ler a Bíblia, são essas pessoas, são esses conteúdos que as pessoas vão encontrar. Então, se 6.000 pessoas fazem essa pesquisa por mês, elas estão provavelmente clicando nesses primeiros conteúdos aqui.
E essa é uma oportunidade para todos nós, produzir um conteúdo de qualidade, produzir um conteúdo único, em que eu possa responder essas dúvidas para as pessoas, porque as dúvidas elas existem, né? A demanda ela existe. E a gente precisa estar lá para responder essas pessoas. E isso a gente está pensando em Google, que ele é hoje o maior buscador do mundo. Mas tem um segundo maior buscador que é muito importante a gente se atentar também, porque também é um mundo de oportunidades lá para a gente. Será que eu estou falando do Bing? Seria o Bing o segundo maior buscador do mundo hoje? A maior pesquisa, a pesquisa mais comum feita no Bing hoje é Google. Porque a pessoa vai lá, entra no Internet Explorer sem querer, cai lá no Bing e fala, nossa, o que é isso aqui? Google, deixa eu ir para o Google, agora sim eu posso fazer a minha pesquisa. É o nosso comportamento natural dentro do Bing. Então, beleza, então a gente sabe que não é o Bing o segundo maior buscador do mundo. Então, de que eu estou falando? Qual que é essa grande oportunidade para a gente hoje? Exatamente, o YouTube. Muitas pessoas não sabem, mas o YouTube ele também é um motor de buscas. O YouTube também tem um algoritmo, o YouTube também ranqueia palavra-chave, também ranqueia conteúdo. E as pessoas procuram muitas dúvidas por vídeos. Né? Acho que principalmente, conteúdos cristãos, principalmente, a gente procura muito por vídeos. A gente busca muitas dúvidas. Vocês conhecem esse homem aqui? Augusto Nicodemos. Esse cara é um pastor presbiteriano. Ele é muito conhecido hoje e ele ficou famoso por quê? Porque ele responde dúvidas de pessoas no YouTube. Se você joga o nome dele hoje no YouTube, você vai ver essa quantidade de resultados aqui. E repara no número de visualizações. Vídeos com 200 mil visualizações, 103 mil visualizações, 60 mil visualizações. Porque a demanda é muito grande. E ele tem um programa muito legal, um canal muito legal, que chama Perguntar Não Ofende. Que o quê? Os internautas mandam perguntas para ele e ele responde essas perguntas através de um vídeo de 10, de 15 minutos. Então ele resolve a dor daquela pessoa com um conteúdo que vai servir para várias outras pessoas. Então você tem esse vídeo que tem mais de 300 mil visualizações, que é a dúvida seguinte: Satanás era músico no céu? Se esse vídeo tem mais de 300 mil visualizações, a gente pode saber que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Afinal, Satanás era músico no céu? E ele foi lá e se dispôs a fazer um vídeo de 3, 4 minutos respondendo essa dúvida das pessoas. E ele tem uma enormidade de visualizações por conta disso. Como eu falei hoje, o canal dele, esse Perguntar Não Ofende, tem mais de 150 mil pessoas inscritas. Ou seja, olha a oportunidade que a igreja tem com o conteúdo, resolvendo dúvidas das pessoas. A demanda é enorme, a gente tem que estar lá. Esse aqui é um outro canal que eu encontrei também, que chama Dois Dedos de Teologia, também abordando muitos temas polêmicos, abordando muitas dúvidas que as pessoas têm. E esse canal tem mais de 240 mil inscritos hoje. É muita gente, é muita demanda, são muitas pessoas procurando. E tem um que é o meu preferido hoje, que chama Bible Project, que é um canal americano, é em inglês. E esses caras eles fazem vídeos em animação explicando vários conceitos bíblicos. Por exemplo, eles explicam o que é a Bíblia, como que funciona a Bíblia, o tipo de literatura que existe na Bíblia. Eles explicam os livros com detalhes. Por exemplo, eles explicam o Gênesis, a história de Gênesis, em vídeos curtos, em vídeos animados. É um conteúdo fácil de você consumir e que traz um conhecimento muito grande. E se você pegar hoje, eles têm mais de 800 mil inscritos, né, e vídeos deles chegam a quase 1 milhão de visualizações. Então a demanda ela existe em qualquer idioma, em qualquer lugar. As pessoas precisam de conteúdo. Né, e o conteúdo cristão ele gera dúvidas. As pessoas querem saber mais. As pessoas querem saber mais sobre a Bíblia. As pessoas querem conhecer, querem entender mais. E a gente tem uma oportunidade enorme para responder isso. E o conteúdo hoje ele tem um impacto muito grande. Por exemplo, vamos pegar empresas. Só para a gente ter uma ideia do tanto que o conteúdo ele vai fazer a diferença para as pessoas. Alguém sabe me responder o que a Disney vende? Desenho? Parque de diversão? Muitas pessoas estão falando aqui, a Disney vende sonhos. A Disney vende sonhos. A ideia da Disney é vender sonhos.
O slogan da Disney é: onde sonhos se tornam realidade. Porque a ideia que eles vendem é: vem para cá que o seu sonho vai se tornar realidade. Aqui é onde os sonhos se realizam, aqui é o lugar mais maravilhoso. E é esse que é o discurso deles. Em momento nenhum eles vão ficar vendendo o produto deles, eles vão vender o sonho. Eles vão vender a realização de um sonho. É uma ideia parecida com o que a Coca-Cola tem. O que a Coca-Cola tenta vender? Felicidade. Qual que é o slogan da Coca-Cola? Abra felicidade. Você nunca vai ver um comercial da Coca-Cola que a pessoa vai pegar a garrafinha e falar assim: Coca-Cola, só R$ 2,90. Não. Você vai ver uma piscina com vários amigos sorridentes, pulando, dando cambalhota, se divertindo, o melhor lugar do mundo, bebendo Coca-Cola. E as pessoas muitas vezes compram essa ideia, as pessoas acreditam nessas empresas, porque é o conteúdo que elas produzem, as campanhas que elas fazem, o foco delas é mostrar para as pessoas que elas realmente vendem sonhos ou que ela realmente vende felicidade. E por que essas empresas fazem isso? Eu não sei se vocês conhecem o conceito do círculo dourado, Golden Circle. É um conceito de um cara chamado Simon Sinek, que é um conceito muito interessante, que ele fala o seguinte: as pessoas não compram o que uma empresa faz. As pessoas compram o porquê uma empresa faz. As pessoas não compram o que as empresas fazem. Elas compram o porquê as empresas fazem. E ele fala que é muito legal porque todas as empresas do mundo sabem o que elas fazem. Algumas empresas sabem como elas fazem. Mas pouquíssimas empresas sabem o porquê elas fazem o que elas fazem. E essa é a essência, esse é o mais importante para você conseguir vender alguma coisa. Você pensa, por exemplo, você compraria um celular da Dell, de uma empresa de computador? Uma empresa que é especializada em fazer computador. Você vai lá e vai comprar um celular na mão deles? Ah, não, vou comprar um celular, uma empresa que é especializada em fazer celular, certo? Mas a gente compra celular numa empresa de computador todo dia, que é a Apple. A Apple é uma empresa de computador. Por que a gente compra o celular da Apple? Por que a gente compra a coisa para ouvir música da Apple? Por que a gente consome qualquer coisa que a Apple faz? Porque eles vendem uma ideia. A gente não compra o que a Apple faz, a gente não compra um iPhone, a gente não compra um MacBook, a gente compra uma ideia. E a ideia da Apple sempre foi ser algo que desconstrói, que confronta um status quo. A Apple é inovadora, a Apple vende inovação, a Apple vende usabilidade. Então, a ideia da Apple é essa. E você compra ela não é porque eles fazem um iPhone. Porque se você for pegar, várias empresas têm celulares de qualidade como um iPhone. Mas você compra aquela ideia. E eles vendem aquilo muito bom. E a gente paga mais caro no iPhone por essa ideia. A Rock Content, por exemplo. Muitos de vocês já conhecem a Rock, o que eu achei ótimo, que é sinal que eu estou fazendo bem o meu trabalho. A Rock Content, por que a gente faz conteúdo? Porque a gente acredita nisso tudo que eu estou falando. O conteúdo ele molda o mundo. É uma necessidade, as pessoas consomem conteúdo o tempo inteiro. É uma necessidade para as empresas produzirem conteúdo que resolve o problema das pessoas. Porque é muito chato você comprar só porque as pessoas fazem propaganda na sua cara. E a ideia do marketing de conteúdo é o quê? É atrair as pessoas. E a gente acredita nisso. Eu acredito que um conteúdo relevante ele tem um poder muito maior de atrair uma pessoa que vai querer a minha empresa do que eu ficar vendendo o meu produto. Ficar falando, meu produto é bom, meu produto é ótimo. Não, eu quero resolver o seu problema. Minha intenção é resolver o seu problema. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de materiais únicos que a gente produz para empresas. E o que a gente faz? A gente faz marketing de conteúdo. Quer comprar? Já é um discurso completamente diferente do, eu vendo conteúdo, você quer comprar? Isso vai te ajudar a falar melhor com seus clientes. Não, mas quando eu inverto o discurso, quando eu explico para a pessoa, olha, o conteúdo ele tem esse poder, é uma necessidade para você resolver um problema das pessoas. Vira um discurso diferente, vira uma forma diferente de você alcançar pessoas. E aí a gente chega no marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? É uma produção de conteúdo relevante, é uma estratégia que visa atrair o meu público quando eu resolvo um problema que ele tem. Então, por exemplo, vamos pensar no nosso universo aqui, cristão. Eu quero atrair pessoas para a minha igreja. Não para encher a minha igreja, não para ganhar mais dízimo.
Eu quero encher porque eu quero que as pessoas conheçam a verdade. Eu estou preocupado com elas, certo? E a gente viu que elas têm várias dores, por exemplo. Quem escreveu a Bíblia? Deus existe? Então é muito mais fácil eu, ao invés de ficar vendendo uma igreja, falando vem para cá e tal, eu começar a responder à dúvida que essa pessoa tem. Começar a falar, olha, você tem essa dúvida de que Deus existe? Eu vou te explicar. Você não sabe como ler a Bíblia? Eu vou te explicar. E vários outros tipos de conteúdo. A gente pode pegar pessoas que hoje têm problemas de depressão, por exemplo. A gente pode ser uma ajuda para essas pessoas. Né? E através do conteúdo a gente faz isso. Só que existe conteúdo bom e existe conteúdo ruim. Né? E o que eu quero deixar para vocês hoje é que todo mundo saia daqui produzindo conteúdos bons para alcançar as pessoas que a gente precisa. E qual que é a diferença de um conteúdo bom para um conteúdo ruim? Eu vou dar exemplo de alguns conteúdos aqui que não são bons. Por exemplo, esse daqui. Paola Oliveira passeia com o namorado Rogério Papini na praia. Muito interessante. E tem um que eu gosto ainda mais, que é esse daqui. Caetano estaciona o carro terça-feira no Leblon. Uau! Não, esses conteúdos mudaram a minha vida, realmente são coisas muito interessantes. Esse é um conteúdo ruim, é um conteúdo que não te gera nada. Não é relevante, não é importante. Tem um outro tipo de conteúdo ruim, que é um conteúdo que não é muito bem feito. Então você pega um extintor de incêndio, aí você lê assim, aperte o gatinho até o fim. Tadinho do animal. Eu não usaria esse extintor de incêndio, com todo respeito. Eu não confiaria nele. Você tem também esse outro exemplo aqui. É proibido comer 2 pessoas no mesmo prato. Deve ser um restaurante de zumbis ou alguma coisa do tipo. Mas tem esse tipo de conteúdo também, que é o conteúdo feito com desleixo. Ou seja, o conteúdo ele tem que ser feito com primor. A gente tem que ter um cuidado, a gente tem que querer apresentar o melhor conteúdo possível. E tem um outro tipo de conteúdo, esse aqui eu vou ser obrigado a ler. É fundamental ressaltar que a constante divulgação das informações assume importantes posições na definição dos índices pretendidos. Bonito. Bonito. Mas o que está falando? Absolutamente nada. E esse é um tipo de conteúdo que talvez seja o mais comum na internet hoje. O conteúdo que fala, fala, fala e não diz nada. E se está na internet, a gente pode puxar para o fake ali e falar, foi Clarice Lispector que falou isso. Afinal, tem tanta frase dela na internet hoje que eu posso falar isso. Então esse também é um conteúdo ruim que fala, fala e não diz nada. Então o que torna um conteúdo realmente bom? Eu vou destacar 2 elementos que são os principais para mim, que vão tornar um conteúdo realmente bom. Isso pensando em usuário, isso pensando em ranquear em Google, isso pensando em qualquer coisa. Você tem que ter esses 2 elementos para você ter um conteúdo que realmente vai impactar as pessoas. O primeiro elemento é a linguagem universal. Um bom conteúdo, ele tem que comunicar bem com as pessoas, ele tem que ter essa tal da linguagem universal. Mas será que existe uma linguagem universal? Se você falar na Rede Globo, a linguagem universal para eles é o português. Então você tem uma novela na Itália, em que os italianos eles falam, olá, tudo bem? Amore mio. Estou falando italiano. Olá, tudo bem? Pepperoni. Pronto. É italiano. A gente tinha a novela O Clone, em que o Said, que se eu não me engano ele era marroquino, ele falava português. Então, para a Globo, a linguagem universal é o português. Mas a gente sabe que não é verdade. Né? Na Globo, basta você fazer um sotaquezinho, fazer um biquinho, pronto, estou falando francês. Olha como é fácil, minha linguagem universal é o português. Mas a gente sabe que isso não é verdade. E se a gente for olhar lá em Hollywood? Hollywood vai um pouco mais longe. Você vai lá em Krypton, o planeta que o Superman nasceu, longe, atravessou várias galáxias. Quando você chega lá, o pessoal está falando o quê? Inglês. Star Wars, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, em que todo mundo fala inglês. Então, para Hollywood, a linguagem universal é o inglês. Mas a gente sabe também que o inglês não é a linguagem universal. Então, qual que seria essa linguagem universal hoje? Vou mostrar uma imagem para vocês e eu quero que vocês me respondam uma coisa. Essa aqui é uma imagem de quando eu fiz um trabalho missionário na África. Já tem 3 anos isso. Eu fui para Quênia e Uganda.
E vocês acham que essas crianças entendiam tudo que eu falava? Não, com certeza não. Mas olha o tanto que elas estão sorridentes na foto. Olha o tanto que eu consegui conversar com elas. Como que eu consegui interagir com elas. Mas como que eu fazia isso? Qual que era a linguagem que eu tinha para comunicar com elas? É o amor. Exatamente. Para a gente é simples falar disso. Para alguns pode parecer um pouco brega. Mas a linguagem universal é o amor. Por quê? Quando você se importa com alguém, a pessoa pode até não entender muito bem o que você está falando, mas ela sabe o que você quer. Eles sabiam que eu estava lá para ajudar eles. Eles sabiam que eu estava lá para me divertir com eles. Eles sabiam que eu estava lá para fazer eles sorrirem. E era isso que importava para eles. Porque eu me importava com eles. E todo o conteúdo que a gente produz na internet tem que se importar. A gente pode até pegar o que Paulo fala. Cara, eu posso vender tudo aos pobres, posso entregar meu corpo para ser queimado, posso fazer o que for, mas se não tiver amor, nada disso me importa, nada disso tem valor. Por quê? Eu não vou fazer as coisas por partidarismo, eu não vou fazer as coisas por necessidade, ou porque eu sou obrigado, ou porque eu li uma ordem. Não, eu vou fazer as coisas porque eu me importo. Eu faço por amor. Eu produzo conteúdo porque eu quero resolver o problema de alguém. O foco de um conteúdo, o foco daquilo que a gente produz na internet, ele tem que ser sempre tirar a dúvida e resolver o problema de alguém. Eu não vou produzir conteúdo para me vender, eu não vou produzir conteúdo para minha igreja ser a mais conhecida, eu não vou produzir conteúdo para minha empresa ser a melhor de todas. Não. Eu vou produzir conteúdo para resolver o problema que uma pessoa tem. E quando eu resolvo o problema que essa pessoa tem, é muito provável que essa pessoa queira me conhecer melhor. E um homem muito sábio uma vez falou essa frase comigo. Como a gente trabalha em empresa, né, o foco seria gerar receita. Um sábio homem falou essa frase: vendas são consequência de um bom conteúdo e não seu objetivo final. Fui eu mesmo que falei essa frase, na verdade. Mas eu gosto muito dessa frase porque essa é uma realidade que a gente tem que aplicar na nossa vida. Cara, eu não estou fazendo conteúdo para vender. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Eu estou produzindo conteúdo para resolver um problema, porque eu me importo. Né? A consequência disso talvez seja que essa pessoa compre um produto, venha para a minha igreja. Mas se ela não vier, cara, eu estou feliz porque eu resolvi o problema dela. Então é assim que eu quero ser reconhecido, como alguém que resolve o problema das pessoas. E o segundo elemento principal para um conteúdo ser bom, gerar valor na internet, é esse daqui. É a capacidade de surpreender pessoas. Se você jogar na internet hoje, como correr uma maratona, por exemplo, você vai ver 200 conteúdos extremamente parecidos com as pessoas te ensinando a correr uma maratona em um mês. Que a gente sabe que não é muito possível. Só que os conteúdos são extremamente parecidos, as pessoas oferecem as mesmas coisas. As pessoas veem, olha, aquele cara está ranqueando, então eu vou fazer igual. E a internet hoje está cheia de conteúdo repetitivo. E o conteúdo que vai se destacar, tanto para um usuário quanto para um buscador como o Google, é o conteúdo único. Hoje, um dos principais fatores de ranqueamento no Google é o seu conteúdo ser único, ser diferente, oferecer algo que ninguém mais oferece. Porque a internet está cheia de conteúdo. A gente tem que se destacar. Eu tenho que surpreender as pessoas. Talvez você esteja se perguntando o que essa piscina de bolinhas tem a ver com essa história toda. Aí eu vou contar uma história. Lá na Rock Content, a gente tem uma piscina de bolinhas, que era o meu ambiente de descanso depois do almoço. Ficava lá na piscina de bolinhas, dando uma relaxada, para voltar depois do almoço. E essa piscina de bolinhas era muito legal porque ela tinha bolinhas de duas cores. Vermelhas, que era uma enormidade de bolinhas vermelhas. Tinha algo em azul, tirei foto com ela, compartilhei com todo mundo. Porque a bolinha azul é real. Ela é única, ela é diferente de todas as outras. É a mesma coisa com conteúdo. Se a pessoa encontra um conteúdo na internet que é diferente de tudo que ele já viu, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para todo mundo. Cara, olha esse conteúdo que eu li. Cara, olha esse canal do YouTube que eu encontrei. Cara, lembra aquela dúvida que a gente estava discutindo, do Antigo Testamento, que a gente não estava entendendo muito bem? Então, eu encontrei esse canal do YouTube aqui que respondeu. Olha que conteúdo incrível. É esse poder que o conteúdo tem. E o conteúdo que surpreende ainda mais. Porque ele é único, ele é diferente, ele gera um valor muito maior.
Então é isso que a gente tem que procurar fazer com nossos conteúdos, ser diferentes. Você pega esses exemplos que eu dei aqui, Beatles, Star Wars, Santos Dumont com seu 14 bis, C.S. Lewis, Netflix, a Apple. O que esses caras têm de diferentes? Será que os Beatles eles são realmente a melhor banda de todos os tempos? Se você perguntar para vários músicos, eles vão falar, não. Mas por que eles são considerados? Porque eles surpreendiam as pessoas. Eles tinham uma capacidade de fazer algo que ninguém esperava. O Netflix foi a mesma coisa. O Netflix veio para resolver um problema sério que a gente tinha, que era ficar sentado na frente da televisão, passando de canal, sem achar uma programação boa para ver. Agora você tem tudo sob demanda. O que você quer assistir? O que você gosta? Ah, eu conheço seu interesse, está aqui. Ou seja, ele surpreendeu as pessoas e ele resolveu o nosso problema. Você pega um cara igual o C.S. Lewis. Cara, o C.S. Lewis escreveu uma história maravilhosa que impacta milhares e milhares de pessoas com foco total bíblico. Ele surpreendeu as pessoas. Ele trouxe uma forma nova de contar uma história e de pregar o evangelho para as pessoas com um conteúdo único que ele produziu. E aquilo virou filme, e aquilo foi disseminando, porque é um conteúdo único que surpreendia as pessoas. Então o conteúdo ele vai ter esse poder. Mas beleza, agora a gente chega num ponto que é o seguinte, o que é conteúdo? Ah, mas peraí, eu estou no final da palestra, eu já devia ter falado sobre isso. A gente já conversou tanto aqui sobre conteúdo, eu já falei que conteúdo é o que gera valor, mas o que realmente é um conteúdo? Olha para essa imagem aqui. Qual que é o conteúdo dessa foto? É a Coca-Cola. Por quê? Ela está dentro da garrafa. Ela está contida dentro da garrafa. O conteúdo daquela garrafa de Coca-Cola é o refrigerante. É a própria Coca-Cola. Então isso é conteúdo. É o que está contido dentro de alguma coisa. E eu procurei mais definições de conteúdo. E além dessas todas que eu falei, de estar contido, algo que contém, e tudo isso que a gente já conversou um pouquinho aqui, eu li uma resposta que foi ainda mais legal, que é essa daqui. Conteúdo é significação mais profunda, relevância, essência. Ou seja, o conteúdo que a gente produz reflete quem nós somos. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, reflete quem eu sou. Porque se eu chego aqui e tenho um discurso, mas eu me comporto de uma forma completamente diferente, cara, meu conteúdo é a forma como eu me comporto. Não adianta nada o que eu falo ou o que eu demonstro. O conteúdo ele é um todo. Ele é a forma como eu me posiciono, ele é a forma como eu converso. Todo esse discurso que eu estou dando aqui, ele mostra um pouco de quem eu sou. Eu falei muito nessa palestra sobre mim também. Comentei algumas coisas. Vocês estão me conhecendo pelo conteúdo que eu estou produzindo para vocês. Então o conteúdo ele revela uma essência. E eu separei aqui alguns exemplos de algumas pessoas que o conteúdo que elas faziam, que o conteúdo que elas produziam, que o que elas faziam revelava a essência delas. Eu separei 3 pessoas. Primeiro é o Desmond Doss. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas recentemente saiu um filme que é aquele Até o Último Homem. É um filme do Mel Gibson, que esse cara, ele é um adventista, é uma história real, e ele foi para a guerra porque ele queria ajudar na guerra. Só que ele não pegava em arma. Ele não pegava em arma, de jeito nenhum. E eles não queriam que ele fosse para a guerra. Não, você vai para a guerra, você tem que pegar em arma, você tem que atirar, você tem que matar. E ele falou, não, eu vou lá, eu quero atender, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas. E ele foi para a guerra e esse cara salva, eu não sei ao certo número, mas ele salva inúmeras vidas na guerra. Várias e várias vidas na guerra. Ou seja, o que esse cara, a essência desse cara e tudo que ele fazia, revelava isso sobre ele. Ele era um exemplo. Cara, olha, eu não pego em arma, mas eu salvo as pessoas. Essa era a essência dele. Você pega um cara igual o Martin Luther King. Qual que era a essência desse cara? O discurso dele revela quem ele era. Sabe, ele falou, cara, não existe diferença entre um negro e um branco. A sua cor não te torna melhor ou pior do que eu. Nós somos todos iguais, vamos parar com essa coisa. Esse era o discurso dele. Em uma época que se você falar isso era um absurdo. Esse era o discurso. E isso revelava a essência dele, quem ele era. Era o conteúdo que ele fazia que revelava isso sobre ele. E de novo a gente tem o C.S. Lewis, que é um cara também
que, além das histórias infantis maravilhosas, qualquer livro dele que você ler, você vai ver a essência desse cara. E tudo que ele faz, tudo que ele fala, e como que ele quer que as pessoas aprendam mais, conheçam o Senhor. Eu gosto muito do cristianismo puro e simples, porque ele tenta tirar toda aquela coisa, todas as doutrinas que vão ter um conflito e mostrar o cristianismo puro e simples mesmo. Fala, olha, essa é a essência. É nisso que a gente tem que focar. E todo esse conteúdo que essas pessoas faziam revelavam quem elas eram, revelava a essência delas. Não é verdade? Paulo fala que nós somos cartas escritas. Não é verdade? As pessoas, elas leem as nossas vidas. O que a gente fala, o que a gente faz, é uma forma que as pessoas vão ler quem nós somos. Então, quando a gente fala sobre produzir um conteúdo para a internet, a gente tem que ser essa carta escrita. A gente tem que revelar quem a gente é. A gente tem que mostrar essa essência que a gente tem. Cara, se eu sou uma igreja, a minha essência é importar com pessoas, é amar pessoas, é mostrar uma verdade para elas, é me importar. Essa é a minha essência. Igual a essência que a Disney tenta passar. A essência que a Disney tenta passar é: eu resolvo seus sonhos, eu realizo seus sonhos. Vem para cá que seu sonho vai se tornar realidade. Esse é o discurso dela. Então, quando a gente puxa o conteúdo para a nossa realidade, a gente tem que pensar nisso. Cara, eu tenho que surpreender as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, porque isso vai revelar quem eu sou. O conteúdo que eu produzo, o que eu falo, o meu discurso e como eu ajo, é o que vai revelar quem eu sou. É isso que eu tinha para falar hoje, né? Obrigado. A gente vai começar um momento de perguntas e onde está o microfone? Primeira pessoa pode, por favor, se apresentar e fazer a primeira pergunta. Onde é que está? Ah, tá aqui no pedestal. Então, por favor, quem tem pergunta pode vir aqui. Nós não temos muito tempo para as perguntas e as primeiras são sempre mais tímidas, né? Eu acho que é meio que, em primeiro lugar, demora um pouquinho para esquentar, depois vai embora. Sam Neves. Amigo, muito obrigado. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Não existe nada mais importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia do mundo do que você apresentou agora. Obrigado. Muito bom. Você falou bastante sobre criação de conteúdo. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre a qualidade visual da criação desse conteúdo. Porque a gente vê muita gente criando conteúdo bacana, que às vezes a qualidade visual e a qualidade que você passa o seu conteúdo é suprimida justamente porque a qualidade que é editado o vídeo, que é feito a arte, às vezes é abaixo do que, digamos, seu concorrente faz. Queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Legal. Cara, o visual ele é fundamental em qualquer tipo de conteúdo. Até no conteúdo textual hoje, o visual ele é importante. A gente tem um conceito no marketing de conteúdo que a gente chama de escaneabilidade. Que é todo mundo que abre um conteúdo na internet, o que você faz primeiro? Você não começa a ler do primeiro, você passa. Você passa o olho nele, depois você volta e lê. Se você passa o olho, você vê um blocão de conteúdo, aquilo não te convida a ler, aquilo é desagradável. Por isso a gente tem esse conceito, a gente tem que deixar o texto mais quebrado, usar parágrafos mais curtos, frases mais curtas, usar uns intertítulos para a pessoa conseguir se guiar ali dentro do conteúdo. Então, até no texto, o visual é importante. Se você trata de um conteúdo mais imagético, um infográfico, um vídeo, cara, é essencial você ter uma imagem bacana, é essencial você ter um layout legal, você ter uma usabilidade boa. Até o seu site, a pessoa que entra no site tem que ser convidativo, né, para a pessoa permanecer ali. As pessoas elas têm que ver um conteúdo e aquilo tem que prender elas. Qualquer motor de busca hoje, um dos fatores de ranqueamento ali vai ser o tempo que a pessoa permanece no seu conteúdo.
Então, se eu chego num vídeo e ele é visualmente feio e não é convidativo, eu provavelmente vou ver 10 segundos daquele vídeo e vou embora. Se eu chego num site também que o visual é horroroso, a navegação é complicada, eu também vou ficar ali poucos segundos. Agora, se eu chego num site que a pessoa se dedicou, fez um visual bacana, fez um lugar bonito, um negócio bonito, fez um vídeo com uma vinheta bacana, aquilo me convida a permanecer ali. Eu quero ficar mais tempo, eu quero consumir aquilo mais tempo. Então você tem que juntar as duas coisas, porque só o visual com conteúdo meia boca também não vai prender ninguém. Porque você vai ver, pô, esse conteúdo não é bom, eu vou sair de todo jeito. Agora, se você pega um conteúdo que é muito bom, mas o visual não é convidativo, às vezes a pessoa vai desistir por aquela primeira impressão que ela teve. É daí que um título é tão importante, um visual é tão importante, uma imagem é tão importante. Então, esses elementos eles são essenciais, sim, tanto para ranqueamento em Google. Hoje você tem imagem em conteúdo, vídeo em conteúdo faz a diferença. E para YouTube também. Quanto melhor, mais convidativo e prender mais o seu usuário ali, o seu leitor ou a pessoa que está visualizando um vídeo, vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante você investir no visual. É claro que você não precisa ter a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, às vezes, dentro da limitação que você tiver, é você conseguir adaptar ali para fazer alguma coisa bonita, alguma coisa convidativa que as pessoas vão ter vontade de consumir. Beleza? Próxima pergunta. Meu nome é Alessandra e eu queria falar que eu gosto muito da Rock, que na verdade faz uns 2 meses que eu só tenho consumindo conteúdo da Rock para aprender, e a minha dúvida é sobre persona. Quando a gente fala para muitas pessoas, por exemplo, membros ou pessoas interessadas, como que a gente define uma persona para o nosso conteúdo, que ele é muito amplo? Porque a gente é muito diferente do público-alvo, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Legal, muito boa pergunta. O conceito de persona, para quem não sabe, é o seguinte. Quando a gente trabalha no marketing de conteúdo, a gente evita trabalhar com o conceito de público-alvo. Por quê? Se eu escrevo um conteúdo para o público-alvo, vamos supor, a igreja. Meu público-alvo, pessoas entre 10 a 90 anos, que eu quero que frequente minha igreja. Essas pessoas não conhecem a Cristo e eu preciso apresentar a Cristo para elas. Esse é meu público-alvo. Tá, mas se eu escrever um conteúdo, com quem que eu estou conversando? Eu estou conversando com a criança de 10 anos ou com um adulto de 90? Então, aí dentro do marketing de conteúdo, a gente cria esse conceito de persona. Eu vou criar o meu cliente ideal. Quem é aquela pessoa que eu realmente quero conversar? Então, a gente cria um personagem, ele é semi-fictício. Geralmente, a gente vai criar com base em dados. Então, por exemplo, a gente entrevista nossos clientes, a gente entrevista as pessoas do nosso mercado para a gente conseguir ter essa persona. Não necessariamente eu vou ter uma persona só. Lá na Rock Content a gente tem mais que uma persona justamente por isso, porque a gente impacta públicos diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu quero vender para uma empresa enorme, como uma Azul, linhas aéreas, ou uma empresa gigantesca desse tipo, eu tenho que vender para uma empresa menor. Porque eles também podem consumir nosso conteúdo. Então, eu quero vender então, são públicos diferentes. A dor dessas pessoas são diferentes. Então, quando a gente pensa em igreja, eu tenho que encontrar qual que seria o foco dessa... Qual que seria o público principal ali da minha igreja? Você vai ter vários públicos diferentes. Então, você pode criar personas diferentes para comunicar. Então, por exemplo, você pode criar o cara que é um adulto, ele está com alguma dificuldade, ele é casado, ele tem isso, isso e isso. Então, você pode produzir conteúdos focados para essa pessoa. Então, você pode conhecer bem o público lá da sua igreja, identificar quais são os públicos que você mais tem. Poxa, então eu tenho muitas pessoas aqui, entre 20 e 25 anos, solteiras, que estão procurando por isso, isso e isso. E, a partir disso, você vai conversar com essas pessoas. Então, quando você entende com quem você está conversando, o seu conteúdo ele passa a ser muito mais direcionado. Então, é legal você entender quem é o público que já está na sua igreja e quem é o público que você quer alcançar, e você pode dividir ele em personas diferentes. Então, você pode criar um cara que é mais velho, ou esse cara mais velho, geralmente ele vai ser casado, vai ter isso. Então, eu vou produzir conteúdos focados para ele. E eu vou produzir conteúdos diferentes focados num público mais jovem, o cara que está querendo saber coisas diferentes, provas da existência de Deus, como a gente viu que tem um volume de buscas grande. Então, a gente vai identificar essa persona, identificar essas pessoas e criar essa pessoa ideal, esse cliente ideal, né, que a gente teria para a gente conversar.
André, nesse caso da persona e a diferença com o público-alvo, é para deixar mais ajustadinho, mais restrito o público-alvo, ou é para humanizar esse público-alvo, quando eu crio a persona, para quem está criando esse conteúdo? Repete, por favor. Eu estou querendo dizer o seguinte, você cria a persona para deixar com que o público-alvo seja ainda mais definido, mais restrito para a criação de um conteúdo, ou essa persona, ela na verdade é uma ferramenta para humanizar esse público-alvo e quem está produzindo o conteúdo vai conseguir enxergar melhor esse público-alvo mais humanizado? É um personagem e não simplesmente um número, gênero, classe social. Isso. Geralmente a gente vai criar a persona como uma pessoa completa. Então, por exemplo, o Thiago, ele tem 25 anos, ele é casado, ele gosta de, sei lá, jogar futebol no final de semana, ele gosta de assistir televisão, a dor dele ele está passando por um período de depressão e eu posso ajudar ele como? Cara, apresentando Cristo para ele. Entendeu? Então a gente vai ter essa pessoa. Eu tenho uma visão mais... Exatamente. Por quê? É muito mais fácil eu produzir um conteúdo para o Thiago do que eu produzir o conteúdo para jovens de 20 anos que fazem isso, isso e isso, porque é muito mais geral. Então, quando eu comunico com uma pessoa, quando eu entendo a dor dela, o meu conteúdo é muito mais pessoal. E quando você lê um conteúdo que você fala assim, cara, esse conteúdo foi escrito para mim, tem a minha linguagem, ele está falando o que eu quero ouvir. Então, você vai ler aquele conteúdo de uma forma diferente, ele vai ter um impacto completamente diferente para você. Muito bom. A nossa última pergunta. Meu nome é Paulo Henrique. A minha pergunta é, baseado na sua palestra, que eu tinha visto a parte das buscas das pessoas, Deus não existe, Deus existe, fiquei pensando como nós, comunicadores, podemos gerar conteúdo patrocinado, porque eu percebi que não são patrocinados. Aí você, como CEO da Conct, Rocketing, no caso, pode dar conselhos para nós. Que conselhos? Na minha pergunta quais conselhos você pode nos dar para gerar conteúdo patrocinado? Porque eu penso que faz diferença na hora do ranking, na hora da busca. Legal. O conteúdo patrocinado, pessoal, para quem não sabe, quando você faz uma pesquisa no Google, você vai ter os conteúdos orgânicos, que eles ranqueiam pelo algoritmo, e você vai ter os conteúdos patrocinados, que são aqueles... Geralmente são 2 ou 3 primeiros que aparecem lá, e eles vão ter sempre a tagzinha de anúncio. O que é legal a gente entender? O conteúdo patrocinado, geralmente você vai ter que pagar por ele constantemente para ele estar lá. Quando você consegue ranquear um conteúdo orgânico, aquele lugar é seu. A gente usa muito o conceito do casa alugada e a casa comprada. Quando você está ranqueando em primeiro lugar, é seu. Você comprou aquela casa ali, ela é sua. Quando você paga para estar lá no topo, você está alugando constantemente aquele espaço, e a partir do momento que você parar de pagar, aquele espaço não é mais seu. Então, tem essa diferença. O conteúdo em si, geralmente, quando as pessoas patrocinam, ele seria um conteúdo mais focado no momento de compra da pessoa. Então, por exemplo, quanto custa marketing de conteúdo? Bom, aí é importante eu aparecer de cara lá para ele, sim, que é mais fácil ele clicar. Conteúdos gerais, educativos, talvez não seja tão aconselhável eu ficar fazendo esses anúncios patrocinados, porque vai me trazer um público muito amplo e que não necessariamente eu vou converter ali dentro. Então, vai começar a chegar várias pessoas, eu vou gastar muito dinheiro e eu não vou impactar esse público de uma forma tão direta. Eu acho que se fosse para investir em conteúdos pagos, eu acho que uma coisa não anula a outra, dá para trabalhar as duas coisas juntas, sim, mas eu aconselharia trabalhar conteúdos mais direcionados, mais específicos quanto a uma dor, tipo assim, cara, igreja em São Paulo, por exemplo, entendeu? Talvez se você aparecer lá em primeiro para chamar essa pessoa seja interessante, porque essa pessoa já está procurando uma igreja em São Paulo. Agora, o cara que procurou por Deus existe é uma busca muito ampla, entendeu? Então, o conteúdo patrocinado ali, a pessoa vai pagar, vai ler aquele conteúdo, talvez ela já saia ali e nem dê nenhum resultado. Então, a gente usa mais o conteúdo patrocinado pensando em meio e fundo de funil, se você estiver familiarizado com o conceito, né? O topo de funil seria um momento de atração, né? O meio de funil seria a pessoa considerando e o fundo de funil seria o período de decisão da pessoa. Então, essa parte paga funcionaria melhor ali no final do funil, entendeu? Que você já pega uma pessoa mais direcionada.
Não é errado você patrocinar conteúdos de topo de funil, mas eles vão ter um potencial de conversão, de geração de resultados muito menor. Então você vai acabar tendo um investimento muito alto e não vai impactar tantas pessoas como você gostaria. Quero agradecer muito a sua presença, viu, André? De verdade mesmo. A gente tem a Ellie da Superbom, ela está em algum lugar aqui. Tem um presente para você da Superbom, tenho certeza que você vai gostar dos produtos. Uma salva de palmas para o André, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.